Nobre amigo, a paz do Senhor. Que, Amém. Glórias a Deus. que prazer Prazer falar. imenso estar aqui. Pode falar, meu pastor. Prazer, prazer é todo meu estar com os irmãos nessa noite tão maravilhosa. A honra é toda minha, a honra é toda minha. Amém. Que a boa mão do Amém. Senhor esteja conosco. Eu estou falando com o pessoal, pastor Clóvis, para o pessoal já pegar esse aviãozinho que tem aí no Instagram, né? Mandar para o Sim, pessoal, sim. né? Compartilhar Já aí, convidei, né? Já convidei alguns irmãos também, né? Para estar convidei, junto com a gente aí. também convidei para poder estar conosco nessa integração Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Dessa cidade maravilhosa. Né, meu pastor? O senhor é Sim. da capital mesmo? Não, eu sou de Joinville. É a cidade aqui, ela fica no norte do estado, mas é a maior cidade em termos de população, né? Uma cidade muito aconchegante aqui. Uma cidade muito maravilhosa de se viver aqui, Joinville. Uau! Eu conheço só de ouvir. Eu conheço só de ouvir. Conhecido, conhecido como a cidade dos príncipes. Uau! Que maravilha! Que maravilha! É uma honra, pastor Clóvis, estar com o senhor aqui. Né? Eu tenho visto e ouvido o como Deus tem passado através da sua vida, abençoado vidas, Amém. porque eu tenho dito sempre, pastor Clóvis, enquanto o pessoal está entrando ainda, né? Tem muita gente ainda para entrar. Como eu tenho dito, nesses últimos tempos, Deus precisa levantar profetas para falar palavras que norteiem a nossa vida, que mude a nossa história. E eu tenho percebido que a mão do Senhor tem usado a sua vida poderosamente para o louvor do nome de Jesus Cristo. Verdade. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, né? Eu sempre digo que nós somos os trabalhadores da última hora. A Sim, volta de Cristo, a vida de Cristo se aproxima, né? E mais do que nunca nós precisamos nos colocar na presença de Deus, né? E sermos usados por Ele, né? Então é fundamental nós usarmos todos os recursos possíveis para proclamar o Evangelho de Cristo nesse momento tão importante que estamos vivendo. o Instagram hoje, né, o Facebook, quando bem usado, é uma grande ferramenta, né, pastor Clóvis, para abençoar vidas. Eu várias vezes, depois de algumas lives minhas, pessoas entram no privado, né, entram no chat pedindo oração, pedindo aconselhamento, pedindo ajuda, porque a vida não está fácil, a batalha está travada, o mundo está de cabeça para baixo, mas Deus ainda tem usado de vários meios para que possamos ser alcançados pelo seu favor. E eu tenho certeza que a live de hoje, né, Deus tem uma palavra para todo esse pessoal que já está entrando aí. Né? Eu quero, inclusive, motivar você que já está entrando. Né? Tem muita gente de Santa Catarina, de Rio de Janeiro, né, de outros estados, inclusive, que estão para entrar aqui. Já posso ir convidando alguém, porque eu tenho certeza absoluta. Pastor Clóvis, um pastor amigo meu diz sempre uma coisa, meu pastor, meu mentor, pastor Valber Ferreira. Onde há homens de Deus, há sempre uma palavra de instrução. O senhor concorda com isso, pastor? Sim, sim, com certeza, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz, né? Então você vê que sempre me lembro aquela passagem de Samaria. A Samaria está cercada, há uma fome extrema, mas a palavra estava com o profeta Eliseu. Isso aí. Então, da mesma forma, trazendo e aplicando para a nossa realidade, o mundo está em crise, o mundo está em desespero, as pessoas, síndrome do pânico, pessoas cometendo suicídio, pessoas fazendo loucuras, mas a palavra de Deus está conosco. E nós temos, aí às vezes essa palavra é contra a lógica. A lógica diz que não tem mais jeito, a lógica diz que não tem mais solução, mas nós vamos trazer uma palavra de profecia, como Ezequiel profetizou no Vale de Ossos Secos, para mudar o quadro, ir contra a lógica, porque Deus está conosco, Deus está em nossas vidas. É, Nós temos que crer nisso. é isso aí. Eu creio nisso de forma genuína, porque o nosso Deus é um Deus que grita aonde a morte, ele grita uma palavra de vida. Não é verdade? Ele grita transformação.
Isso que o senhor acabou de falar aí, Verdade. meu pastor, é o que eu acredito. Deus estabelece vida aonde há caos. E eu quero acreditar, já estou sentindo a graça de Deus com essa palavra que o senhor acabou de falar. Amém. Eu quero Eu, acreditar em nome de Jesus que Deus tem um tempo de vida no meio desta nação. amém. Eu creio fielmente assim que Deus vai usar poderosamente a sua igreja nesta última hora, né? Eu tenho assim, é uma crença minha, é algo que eu não abro mão, que antes do arrebatamento da igreja, esse é um pensamento meu, né? Mas eu já vi outros pastores pensarem assim também, que Deus vai trazer um grande avivamento. E quando falamos de avivamento, eu sempre digo isso também nas mensagens, avivamento não é só, faz parte, o mover de Deus, o poder de Deus, o manifestar. Avivamento é mudança da sociedade. Avivamento é mudança de um país, mudança de caráter, mudança de vida. Avivamento é mudança de uma sociedade. Quando É, você olha os grandes avivamentos com John Wesley na Inglaterra em 1700 e com Charles Finney em muitos centros nos Estados Unidos, você vai ver que o avivamento impactou a sociedade, mudou um país, né? Mudou países. Então eu creio nisso, o avivamento que vai mudar outras áreas da sociedade, eu creio nisso. Eu não abro mão dessa fé, desse avivamento antes do arrebatamento da igreja, de Deus usar poderosamente a sua igreja. eu creio nisso. Pastor, então estamos unidos no mesmo propósito. Amém, Porque com certeza. eu não tenho dúvidas que quanto maior é a pressão, a perseguição, maior é o mover do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos viveu isso. Quanto mais a perseguição era aguda, mais o Espírito Santo desenvolvia, fazia crescer, fazia se manifestar. E eu acredito nisso que o senhor está dizendo, que o Espírito Santo, por maior que seja o tempo de apostasia, de incredulidade, de falta de comprometimento, ele vai continuar se movendo para mudar caráter, mudar a vida, mudar a personalidade. Eu tive discutindo, né, com uma psicóloga uma vez, falando sobre isso, que o Espírito Santo é poderoso para mudar caráter e personalidade. Por quê, pastor André? Porque se Deus não nos muda totalmente, ele não tem como nos usar na sua plenitude. Por isso que ele tem o poder de promover e fazer isso, e eu creio nisso. Esta é a palavra profética para esse tempo. Avivamento, ou seja, transformação de vida. Avivamento, transformação de caráter. Eu acredito nisso, meu pastor, plenamente. O pessoal está entrando, hein, meu pastor? O pessoal está entrando? Amém. Tá entrando, tá entrando. Vamos participar aí, porque Deus tem. Já estamos aqui sentindo o mover de Deus nessa live, né? Deus tem coisas grandes para fazer aqui, porque a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. E lembrando, não só a Bíblia está repleta desses fatos de pessoas que foram transformadas. Citar o exemplo tão conhecido de Zaqueu, né? Que foi transformado, impactado. O Gadareno já pensou? Uau! Aquele que era um homem possesso de uma legião de demônios. O Uau! Evangelho, Jesus entrou na sua vida e ele foi um missionário ali em Decápolis, naquelas cidades. Então, o próprio Saulo de Tarso, né, perseguidor, teve um encontro com Cristo e virou o maior missionário da história. O Então, maior. Isso aí. é, Uh! eu creio nisso. Então, meu pastor, esse povo que está entrando aqui agora, nós já podemos declarar debaixo desta palavra, ô glória a Deus, debaixo Aleluia. desta palavra, que Deus Amém. está levantando uma geração de profetas. Uau! Sim, sim. Deus está levantando alguém nesta hora, desses 12 que já estão aqui entrando com a gente. Oh, glória a Deus. Deus está levantando alguém para anunciar uma palavra neste tempo, até porque eu tenho dito sempre, pastor Clóvis, que Deus precisa manter homens compromissados com os seus princípios. E eu tenho falado, nós temos que nos preocupar em falar a verdade, ser genuínos, porque essa geração, eu tenho 44 anos, ela vai acabar, ela vai passar.
E se Cristo, porventura, não voltar, ainda tem que ter gente que grite o nome do Senhor com veemência. E eu creio que neste momento, pastor, debaixo dessa palavra que tu acabou de falar, Deus está levantando alguém que está nos ouvindo nesta live. Amém. Para onde ele está sentado, ele começar a anunciar uma palavra de vida, de transformação, a começar pela própria vida. Amém, eu creio. Com certeza, né? A Bíblia diz assim, ó, Ezequiel capítulo 22 e versículo 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Naqueles dias, Ezequiel, Deus não encontrou ninguém. E o juízo veio. Mas hoje Deus encontra alguém. Hoje Deus encontra, e esse alguém é você. Amém. Deus quer te usar poderosamente. Amém. Aí, só que as pessoas colocam empecilhos assim, mas eu não sou pregador, não sou. Não, mas Deus ele vai usar no dom que ele te deu. Às vezes não é pregação, às vezes não é ser um pregador, está no púlpito, isso é bom, maravilhoso, mas às vezes não é isso. Às vezes é no louvor, às vezes é na oração, às vezes é no evangelismo, é no discipulado. Deus quer usar a tua vida para resgatar pessoas e transformá-las, né? É você que Deus achou. Deus encontrou alguém. Assim como Deus disse lá para Davi, né? Achei a Davi, meu servo. Deus te achou e ele quer te usar como um vaso em suas mãos. Me fez lembrar de alguém que mudou a história de um grande general. Me fez lembrar da menina que estava na casa de Naamã. A menina olhou o seu grande mestre, o seu grande senhor, e detectou que ele precisava de uma palavra. Nós não sabemos o nome da menina, não sabemos o estado da menina, sabemos que ela era escrava de Naamã, serva, né? Escrava, em estado de escrava. Mas ela diz, se tu, meu senhor, estivesse junto com o mestre chamado Eliseu, a tua vida iria ser transformada. Oh, glória a Deus! Então, como o senhor está falando, não precisa ser profeta, basta ser uma menina no lugar certo. Verdade. Não é verdade? O pastor me fez lembrar, assim, às vezes, né, claro, tem pessoas que Deus exalta e dá um nome. Nós temos no Brasil grandes homens de Deus aí, né? Mas, às vezes, Deus usa muitos anônimos. A gente não sabe o nome. É isso aí. Aí me vem na mente aquele texto em Atos capítulo 8, versículo 4. Atos 8 e 4 diz assim, ó. Mas os que andavam dispersos, não diz o nome deles, eram os que andavam dispersos. Iam por toda parte anunciando a palavra. Anônimos. Anônimos aqui na terra. Olha só, anônimos são conhecidos lá no céu. Porque eu vou deixar Deus me usar, Deus está me usando aqui. Tem pessoas que são conhecidas aqui na terra, mas já ganharam seu galardão aqui. Isso aí. Mas tem pessoas que não são conhecidas aqui. São desconhecidas, entre aspas, para os homens, né? Mas grande é o galardão lá no céu. Porque às vezes numa grande cruzada evangelística, num trabalho, numa igreja, tem lá uma pessoa que está lá no meio do povo, lá, mas é o ganhador de almas. Ele evangeliza, ele fala do amor. Ninguém vê, mas o Senhor está vendo ele. São esses anônimos, esses que ninguém sabe. Como a menina de Naamã, como o moço dos 5 pães e 2 peixinhos, como os 4 leprosos. São esses anônimos, glória a Deus. São esses anônimos que Deus vai usar nessa última hora. Eu creio nisso, Eu creio nisso. Glórias a Deus. Porque Deus não depende de nome do homem para ser honrado. Deus depende de alguém que proclame o nome de quem é digno de ser honrado. É o nome do nosso Cristo, glória a Deus. Alguém aí na live pode dizer um amém por isso, gente? Glória a Jesus. O pessoal está acompanhando aí. O pessoal está, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Edson, né? Pastor Edson, Marlene, Deus abençoe todo mundo. Dos irmãos aí. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer tê-los aqui, ó. E não esqueçam de mandar um aviãozinho aí para compartilhar essa live. O pastor Clóvis, né? Minha amiga Antônia. Olha, pastor, lá em Canadá. A nossa amiga Antônia está lá em Canadá. Olha, Canadá está nos assistindo. Que Deus nos abençoe. América do Norte, né? Oi? América do Norte. Que maravilha estar conosco aqui com a gente. Deus abençoe. Eu creio em uma coisa. A Bíblia vai dizer
que aonde tem 2 ou 3 reunidos falando no nome dele, ele está presente. Eu não tenho dúvidas de que quando nós falamos de Cristo, pessoal, me escutem com muita propriedade. Pastor, o Clóvis vai nos trazer uma porção agora da palavra, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Em nome de Jesus Cristo, todas as vezes que nós falamos do nome do Senhor, ele se faz presente. Então, nesta sintonia agora, que Deus está promovendo através dessa via chamada internet, entre Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio de Janeiro, capital, e Santa Catarina, eu tenho certeza que há uma intervenção divina dentro dessa conexão. Glória a Deus. E eu creio, não é jargão, não é ideologia, não é nada disso. Eu creio que aonde você está ouvindo esta live, o meu Senhor pode te tocar. A igreja estava na casa de Maria orando e Pedro preso. Deus enviou lá, ô glória, um anjo para tocar em Pedro. Então, neste momento, nesta live, eu creio que Deus pode tocar em você aonde você estiver, independente. Minha amiga Antônia, em Canadá, o meu Cristo pode enviar um anjo aí e te tocar em Canadá. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nosso Deus, ele é perto. O nosso Deus, ele é de longe. Ele toca. Ele não tem limite. A onipresença dele. Ele nos visita aqui no Rio, aí em Santa Catarina, como também vai visitar lá em Canadá. Glória a Deus. Estou falando de Canadá porque é o lugar mais distante que eu acredito que seja aqui entre os nossos amigos. Não é, meu pastor Clóvis? Amém. Sim, sim. O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é onipresente, né? Ele está no céu adorado pelos anjos, e ele está aqui na terra adorado pela sua igreja, e ele está aqui, ele está abençoando aqui no Brasil, está abençoando no Canadá, ele está com a sua mão estendida sobre todos que estão acompanhando, né? Ele é poderoso, ele tem algo especial para você nessa noite, algo profético, algo que vai mudar a sua vida nesta noite, eu creio em nome de Jesus. Amém. Pastor Clóvis, Deus colocou no teu coração uma palavra para nós, estamos aqui para ouvi-la. Amém. Deus colocou nessa tarde, estava orando ao Senhor, uma palavra para trazer para os irmãos esse momento tão especial, nessa oportunidade tão linda e maravilhosa, né? Uma palavra. E ela se encontra no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Livro do profeta Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Um texto muito conhecido, sempre que eu leio esse texto, Deus fala ao meu coração. Esse texto eu gosto muito dele. Amós 3 e 7. Amós 3 e 7 diz assim a palavra de Deus. Creio que os irmãos já acharam, né? Se quiser acompanhar na sua casa, na sua residência. Amós 3 e 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Diante desse texto tão maravilhoso do profeta Amós, que era da cidade de Tecoa, ele era de Judá, mas ele foi enviado para profetizar em Betel, lá onde os santuários haviam sido profanados, onde tinha um bezerro de ouro, né? E ele vai profetizar lá, e o sacerdote Amazias manda ele ir embora. Eu acho lindo, acho tremendo que a resposta de Amós é assim para Amazias, o sacerdote corrupto. Eu não era profeta, nem filho de profeta, ou seja, ele não fazia parte da escola de profetas, mas o Senhor me escolheu, né? E ele então vai lá e entrega a palavra de Deus. Deus usou esse homem do interior, né? Como nós dizemos aqui no Brasil, da roça, usou ele, porque Deus usa quem ele quer. Deus escolhe e usa quem ele quer, porque ele é soberano. Mas diante dessa palavra, eu estava pensando, pastor André, que existe uma corrente teológica que eu gosto muito, que diz que a história da humanidade ela é dividida em 7 dispensações. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano patriarcal, a dispensação da lei, a da graça, que é a nossa, e a do milênio. Em todas essas dispensações, pastor André, Deus sempre usou homens. Deus sempre usou homens.
Deus, na inocência, Deus usou poderosamente Adão. Adão era cheio do Espírito Santo. Na consciência, Abel era cheio do Espírito Santo. No governo humano, Noé, cheio do Espírito Santo. Na patriarcal, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José era tão cheio do Espírito Santo, e quando José interpreta os sonhos ali do faraó, e ainda diz o que fazer nos anos de fome que iriam vir, o faraó vai dizer assim: onde acharíamos, olha só, onde acharíamos um varão como esse, em que há o Espírito de Deus? Aí chegamos na dispensação da lei. Moisés era tão cheio do Espírito Santo que Deus retirou do seu espírito e distribuiu para 70 anciões. Sansão era tão cheio do Espírito Santo que ele levou os portões de Gaza, que pesavam toneladas em suas costas. Davi era tão cheio do Espírito Santo que ele tocava a sua harpa e os demônios fugiam. Mas nós, eu quero dizer isso serve para mim, para você, para o pastor André, para nós, né, que estamos aqui ouvindo. Nós temos um privilégio maior que Moisés, maior que Elias, maior que Eliseu. Por quê? Porque nessas outras dispensações era só um conta-gota. Deus derramava assim: eu quero usar o profeta, eu quero usar o sacerdote, eu quero usar o rei, né? Mas agora não é mais conta-gota. Deus abriu a torneira. Uou. Deus usa a criança. É a época da graça, é a época da igreja. Deus usa a criança, Deus usa o ancião, Deus usa quem Ele quer, e Deus quer usar poderosamente a sua vida. Então nós estamos vivendo uma época única, a época da igreja, a dispensação da graça. É claro, no milênio, né? Alguns teólogos entendem que aquele derramar sobre toda a carne vai se cumprir no milênio, mas eu quero me deter agora nessa dispensação da graça. Deus quer nos usar. Mas ainda voltando sobre a questão dos profetas, pastor André, eu acho lindo a história do Antigo Testamento, porque, é claro, nós sabemos disso, os irmãos que estão me acompanhando devem saber disso, mas é bom relembrar que na Antiga Aliança ou nas outras dispensações, Deus usava 3 classes de pessoas: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei ele tinha que ser cheio do Espírito Santo, e ele tinha que guardar, ele tinha que ter uma cópia do livro da lei para poder reinar com sabedoria. O sacerdote também era importante porque ele intercedia pelo povo, mas o profeta recebia a revelação de Deus. Uau. E transmitia para o povo, né? Então, às vezes, o rei e o sacerdote se corrompia, mas o profeta tinha aquela... Sabe o que nós estamos precisando hoje em dia? Estamos precisando de profetas. Né? Profetas. Eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, levanta profetas dessa nação. Profetas, mas verdadeiros profetas. Verdadeiros profetas. Né? Para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Aquilo que a tua igreja necessita ouvir. E algumas características, é isso que eu quero falar aqui rapidamente, que o Senhor colocou no meu coração, quero compartilhar com os irmãos. Quais são as características de alguém que realmente é um verdadeiro profeta? A primeira característica está num texto que eu já citei aqui, Ezequiel 22:30. Em Ezequiel 22:30, vou repetir mais uma vez, está assim escrito: busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha do muro. Uau. O profeta verdadeiro, ele é intercessor, ele intercede. Nós temos muitos juízes hoje. Nós estamos precisando de intercessores, porque há poder na intercessão. A intercessão é tão poderosa, pastor André, que nós vemos que Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. Abraão intercedeu, e por causa da intercessão de Abraão, Ló foi salvo. A intercessão é tão poderosa que no Novo Testamento o diabo queria cirandar com a alma de Pedro, mas Jesus intercedeu. O pastor mesmo falou sobre o capítulo 12 de Atos, né? Isso. Pedro foi preso, era guardado por 16 soldados, mas a igreja intercedeu por Pedro. O Senhor enviou um anjo e libertou Pedro pelo poder da intercessão. Eu estou aqui, eu falei para o pastor que eu ia falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Sim. Eu estou aqui pelo poder da intercessão. Uau! Eu nasci no lar evangélico, mas eu tive um encontro com Deus em 1993, novembro de 1993. Mas, por causa de uma palavra de um obreiro, né?
ele me feriu com palavras. E quando a Bíblia fala de homicida, não é somente aquele que mata com uma arma de fogo ou com uma arma branca, mas aquele às vezes que usa a língua, o poder da língua. Exato. Eu era um garoto ainda, um adolescente, um jovem, eu saí da igreja e eu me envolvi na década de 90 com o ocultismo. Um dia eu estava assistindo um filme que fez muito sucesso, não sei se o pastor está lembrado, aquele filme estrelado por Tom Cruise, Antônio Bandeiras, Christian Slater e Brad Pitt, Entrevista com o Vampiro, um filme que fez muito sucesso na década de 90. Eu estava assistindo aquele filme de madrugada e eu pensei assim comigo, assim, o diabo não deve ser tão mal, tão terrível, né? E eu passei a me envolver com o culto, com o cultismo. E eu entrei um dia no matagal e eu invoquei o diabo. Derramei o sangue, eu lia muitos livros ocultistas, né? Um envolvimento com o satanismo. Eu cortei o dedo, invoquei o diabo não apareceu. E eu tentei várias vezes, porque isso aqui é forte, pastor André, que eu vou falar nessa live. Existe um preço a pagar, tanto para ser usado por Deus, como para ser usado por diabo. É isso aí. E os filhos das trevas, pastor André, eles pagam esse preço e às vezes nós não queremos pagar o preço. É isso aí. Então eu continuei insistindo, eu me lembro como se fosse hoje. O mundo espiritual é real e Deus está me autorizando, me impulsionando a contar isso aqui. Plenamente. Um dia, uma noite de agosto de 1997, eu entrei no matagal à noite e mais uma vez eu invoquei o diabo, disse: diabo, eu quero fazer um pacto contigo, eu quero que tu apareça. Eu tinha invocado várias vezes, né? Mas naquela noite ele não apareceu de volta e eu comecei a rir. Você não existe, né? Eu estava saindo daquele matagal naquela noite em 1997, mas eu me lembro como se fosse hoje. Uau. De repente, diante de mim, naquela noite escura, ele se materializou-se, né? Eu vi ele se materializou-se diante de mim e ele disse: eu quero a tua alma, eu quero a tua vida, eu quero te usar nas minhas mãos. Eu nunca me esqueço disso. Mas ele falou naquela noite de 1997, agosto de 1997, ele disse para mim, eu nunca me esqueci do que ele falou, pastor André. Meu Ele Deus. disse assim: mas eu não posso tocar em você. Eu não posso tocar em você. E eu perguntei: por que você não pode tocar em mim? Sabe o que ele me disse? Por causa da oração de tua mãe. A minha mãe sempre serviu o Senhor, né? Por Uau. causa da oração Por causa da oração da tua mãe. A Uau. oração da tua mãe é muro de fogo ao teu redor. Uau. Ele não podia tocar. Uau. Já pensou? Como é poderosa a intercessão. Uau. Eu estava desviado, distante dos caminhos de Deus. Uau. Mas a oração da minha mãe ainda era muro de fogo. Por isso, Uau. você que tem o seu filho afastado, você que tem alguém afastado, não pare de orar. A oração tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uau. Aí, naquele mesmo ano, o Senhor me fez voltar à igreja. Eu ia num culto, num bairro aqui próximo da minha cidade. Eu entrei num culto, um domingo, fazia tempo que eu não entrava na igreja. E naquela noite, uma irmã simples, ela saiu e veio até onde eu estava, no último banco da igreja, Assembleia de Deus aqui que eu frequentava naquela época, passei a frequentar depois. E ela disse para mim, ó, ela não sabia nada sobre essa questão espiritual, uma irmã simples, mas cheia de Deus. Ela disse assim, ó: o diabo quer a sua vida, o diabo quer você. E ela segurando na minha mão, ela dizia, profetizava: mas eu não abro mão de você. Uau. Eu não abro mão de você porque eu paguei um preço alto na cruz do Calvário. Uau. Naquela noite eu não aguentei, eu voltei para Jesus, né? Aleluia. Eu voltei. E eu me lembro, pastor André, que eu era atormentado toda noite. Os demônios, quando eu dormia na madrugada, os demônios visitavam meu quarto. E naquela noite eles tentaram visitar novamente, mas nunca mais visitaram, porque anjos do Senhor expulsaram aqueles demônios e eu fiquei livre, liberto. E faz 20 anos, esse ano completa 20 anos que eu prego a palavra. Por quê? Por causa do poder da oração, do poder da intercessão. Uou. A oração é poderosa. É por isso que Deus vai levantar intercessores, pessoas Amém. que se coloquem na brecha do muro para Amém. orar, para todo o inferno, para todo o poder demoníaco cair Amém. por terra, em um nome daquele que vive e reina para sempre. Então Deus está procurando intercessores. Essa é uma das características, né, de um profeta. Existem outras. Eu quero falar de mais uma. Está em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, Elias, o profeta Elias chega diante de Acabe, pastor André, e ele vai dizer assim, ó: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá
senão segundo a minha palavra. Eu acho tremendo, pastor André, que Elias, ele tinha tanta comunhão, intimidade com Deus. O profeta verdadeiro, ele tem intimidade com Deus, pastor André, ele tem intimidade. Sabe, eu creio em profecia, eu creio em revelação, mas quem tem intimidade, escute bem o que eu vou falar agora, algo que Deus está me mandando dizer. Eu creio em profecia, sou pentecostal, não abro mão disso, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio no poder de Deus. Mas quem tem intimidade com Deus, olha só, quem tem intimidade com Deus não precisa ir atrás de profecia, não precisa ir atrás de profeta, porque Deus fala com ele, Deus fala com ele. Ele tem intimidade, ele tem intimidade com Deus, tem intimidade, né? É isso aí. Deus fala com ele, Deus fala de madrugada, Deus te acorda para você orar. Você escuta a voz de Deus. Apocalipse 2:29, Apocalipse 2:29 diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau. Então, o profeta verdadeiro tem intimidade. E, é claro, fechando aqui a palavra, eu quero orar para os irmãos. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. O pastor falou uma palavra que confirmou a mensagem. Quando o pastor estava falando, estava confirmando. Essa é a mensagem mesmo. O profeta verdadeiro fala a verdade, não se corrompe. Aí eu me lembro de Micaías, sabe a passagem de Micaías, né? 400 profetas só falavam bem de Acabe. Mas Micaías vai dizer, aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios eu vou falar. E Micaías falou aquilo que Deus queria que ele falasse. Uau. É muito fácil hoje você falar aquilo que o povo quer ouvir. Mas nós precisamos falar aquilo que o povo precisa, necessita ouvir. Uou. E nós não se corromper. Vou falar aqui, Deus está me autorizando aqui, eu preciso falar. Deus tá com isso eu termino a minha participação aqui. Eu vou falar, Deus está me autorizando. Esses dias alguém entrou no meu WhatsApp e disse assim, eu estou com sentido de te convidar para pregar. Não vou dizer o nome do lugar, questão de ética. Sim. Você viria pregar aqui? Eu viria. Aí eu perguntei na minha inocência, qual é a passagem, né? Não, você não entendeu. Você vai ter que pagar para pregar. Como assim? Pagar para pregar? A igreja aqui é uma vitrine, né? E você vai aparecer no Brasil inteiro. Você, meia hora, 8 mil reais. Eu fiquei triste com aquilo, né? Fiquei triste. Aí eu não tenho, Deus está me autorizando a falar isso. E como profeta, eu não posso. Eu não tenho 8 mil reais. Ele falou, mas você pode parcelar. Você pode parcelar. Ou você não pode falar meia hora, fala em 15 minutos, 5 mil reais. Eu fiquei triste com aquilo. Mas olha só como Deus é tremendo. Na mesma semana, eu recebi um convite para pregar numa igrejinha aqui da minha cidade. Era bem no inverno. Foi esse ano que aconteceu isso. Era uma noite chuvosa aqui em Santa Catarina, aqui na minha cidade, onde eu moro, Joinville. E uma igreja, eu cheguei, tinha Pedro, Tiago e João, né? Eu disse, eu estava triste. Olha só o que Deus fez comigo naquela noite. Eu preguei, Deus me usou assim poderosamente. No final da ministração, o pastor daquela igreja, um ancião, um homem de Deus, me chamou assim. Ele não sabia o que tinha acontecido comigo sobre essa questão aí. Ele falou assim, olha só o que Deus falou através da boca desse ancião, desse servo de Deus. Ele olhou para mim assim, pastor André, e disse, não venda a sua unção. Não negocie a sua chamada. Não negocie. E onde eu te mandar, tu vai. Não importa se é um lugar pequeno, não importa se é um lugar simples. Porque a minha visão, olha só o que Deus falou, a minha visão não é a visão do homem. É isso aí. O homem quer as coisas grandes, mas eu às vezes estou nas coisas pequenas. É isso aí. Eu às vezes estou nas coisas pequenas. Né? Porque o homem faz acepção, mas eu não faço acepção. Eu estou nos lugares pequenos, estou nos lugares grandes, mas também estou nos lugares pequenos. Não negocie, não venda a sua unção. E eu saí dali renovado. Aí eu entendi, pastor André, que nós não podemos negociar o nosso ministério. É isso. Né? Nós não podemos se corromper. Tem uma geração de cambistas aí, né? Que estão negociando o evangelho. Não, isso, evangelho não é negócio. No evangelho é pregar salvação. Evangelho é pregar a palavra, é ganhar almas. Porque se nós não fizer isso, pastor André, Deus vai cobrar de nós. Vidas não são células. Isso aí. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.
Deus está procurando verdadeiros profetas, homens e mulheres que pregam o evangelho realmente por amor, por paixão, por ganhar almas, né? Não, eu estava conversando um dia com um rapaz, ele falou para mim: eu só vou pregar, portanto, que negócio é esse? É claro, o pregador itinerante, ele recebe, ele tem que receber, mas a partir do momento que eu vou, em que meu alvo não é ganhar almas, não é impactar vidas, mas daí eu tenho que rever o meu cristianismo, eu É tenho que isso rever aí. o meu cristianismo. Concordo. Aleluia, Uau! glórias a Deus, aleluia. Me faz lembrar, Espírito Santo. me faz lembrar de um gigante. Ó, todo arrepiado. Me Aleluia, faz lembrar de um gigante. glórias a Deus. Esse gigante, ele era diácono. Este gigante era diácono. Segundo a cadeia teológica de hermenêuticos, né? Homiléticos, provavelmente foi a maior mensagem pregada. Eu estou falando de um homem chamado Estevão. Um homem cheio do Espírito de Deus. E a Escritura vai dizer que quando ele pregou aquela gigantesca mensagem, a multidão tapava os ouvidos. Olha isso. Tapava os ouvidos. E em contrapartida, lançaram pedra sobre ele. Hoje, as pessoas querem uma palavra. As pessoas querem que o pregador, as pessoas querem que o orador seja aquele que fala aquilo que as alimentam, que as levantem, e não a palavra que, de fato, o Espírito de Deus quer ministrar. E outra nota para os pregadores, para os colegas aí que pregam, escute isso, nem sempre Deus vai nos dar uma palavra que o povo vai aceitar, que o povo vai aplaudir. Lembrem o que Deus falou com Ezequiel: esse povo é de dura cerviz, mas eu quero que fale com eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas fala. E o texto vai nos mostrar que enquanto as pedras batiam em Estevão e o definhava, e estavam matando, ele estava vendo Cristo de pé. Oh, glória a Deus! Por isso que esta palavra dita pelo pastor Clóvis é de plena concordância minha nesta noite. Sabe por quê? Porque enquanto falamos em nome dele, por mais que não aceitem, ele está de pé dizendo: estou com você. Aleluia, glórias a Deus. Eu estou com esta palavra, eu estou com este negócio, mesmo que leve soco no queixo, caso de Micaias, mesmo que leve soco no queixo, uma coisa é garantida: palavra de profeta não cai. Uau. Aleluia. Não cai. Amém, meu pastor? Não é verdade? Amém, verdade, verdade. O profeta pode até morrer, isso aqui é forte, mas a sua profecia não morre, não morre. Isso. É que nem Eliseu. Eliseu estava lá, os seus ossos, mas ainda tinha unção nos ossos de Eliseu, né? Isso prova que Moody, grande ganhador de almas, Moody, ele vai dizer assim, ó: o dia que falarem que eu morri, é mentira, eu posso até morrer, isso é forte, mas os meus sermões, o que eu preguei, nunca morrerá no coração daqueles que ouviram minhas mensagens. É verdade. Glória a Deus. Uou! Bendito Aleluia. Seja o nome de Jesus. Me faz lembrar de uma mensagem, de uma mensagem que eu ouvi do pastor Sila Malafaia. Foi uma mensagem que eu ouvi dele, já tem muitos anos. E eu cheguei da rua, ele estava no programa de televisão, e ele estava falando a seguinte coisa: talvez Deus não te chamou para impactar o mundo. Talvez Deus não te chamou para impactar um país. Talvez Deus não te chamou para impactar um estado. Talvez Deus não te chamou para impactar uma cidade. Talvez Deus não te chamou para impactar um bairro. Talvez Deus não te chamou para impactar uma vila.
talvez Deus não te chamou para impactar uma rua, mas se no dia da tua morte, se no dia da tua morte, uma pessoa olhar para você e disser, a tua palavra mudou a minha vida, você cumpriu o teu objetivo. Uau! É verdade, concordo. Forte, é forte, 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 forte. É forte. O pastor me fez lembrar, eu prego há 20 anos, ministro há 20 anos, né? Aí eu fui pregar numa localidade bem distante, aqui, um culto de Vitória, uma quinta-feira. Depois que eu preguei, o rapaz, assim que me convidou, disse, você não se lembra, mas há 8 anos atrás, eu estava desviado, olha só, e eu pensei o dia inteiro em tirar a minha vida. Eu coloquei até um copo de veneno em cima da mesa da cozinha, vou tomar. Mas aí uma voz disse, vai na igreja hoje. Vai na igreja hoje. Ele foi numa Assembleia de Deus no bairro dele ali. Isso, é. Aí quando eu estava pregando uma campanha, eu fiz o convite, e naquela noite Deus me usou assim, porque a gente prega, a gente não sabe o poder do alcance, né? Eu falei assim para ele assim, você que pensou em tirar a sua vida hoje Deus tem uma nova chance, Ele quer mudar a tua situação, Ele quer mudar o teu quadro. E ele veio, aceitou Jesus, e reconciliou aquela noite, e foi liberto aquela noite, e ele chorando me contava assim, e hoje eu te trouxe aqui, eu fiz questão de contar pessoalmente, você não sabia, você não é, mas eu quero para acrescentar a tua fé, e para dizer que o teu trabalho, Deus é na tua vida. Então, às vezes nós pregamos o evangelho, a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. Quantas e quantas vidas são impactadas pela nossa vida quando nós nos colocamos na presença de Deus. É forte, muito forte mesmo. Meu pastor, o senhor falou aí de tempos. Eu comecei a pregar em 1993. 1993. E no meio da conversão. Me fez lembrar exatamente isso que o senhor falou. E me faz lembrar e entender o como Deus precisa de levantar homens para essa geração. Me lembro, verdade. Nós já estamos, infelizmente, já estamos indo para o final da live, né? Porque o tempo corre mesmo. Eu tenho certeza que nós teremos outra, hein, pastor Clóvis? Tenho certeza. Amém, glória a Deus. Né? Aleluia. Mas me faz lembrar de uma passagem muito incrível, dentro de todo esse sermão que o Espírito Santo falou conosco, de Isaías. Isaías, depois que foi queimado pela brasa, que o anjo do Senhor trouxe, né, em uma tenaz, houve um grito no céu dizendo, a quem nós enviaremos? A quem nós enviaremos? E o que é incrível nessa passagem é que Isaías levanta o dedinho, figura de linguagem, gente. Isaías levanta o dedinho e diz, eu fui queimado, pode me enviar. Hoje, Deus precisa de profetas que estejam dispostos a gritar por ele. Pastor Clóvis citou aqui Elias, numa época em que a moral estava quebrada, caráter destruído, o povo desviado, porque Acabe desviou toda uma nação. Mas Elias vem lá do interior, figura de linguagem, lá de Dispe, aparece no cenário dizendo, eu não aceito isso. Quem era Elias? Quem era Elias antes do capítulo 17? Não sei. Né? Anônimo. Mas ele aparece dizendo, vive o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vive o Senhor. Aleluia. E eu quero profetizar aqui nesta live, junto com o pastor Clóvis, aleluia, que aonde você está neste momento, levante a tua mão e declare, vive o Senhor aqui.
Vive o Vive o Senhor Senhor. aqui. Vive o Aleluia. Senhor nesta Glória a luta, Deus. nesta batalha, nesta guerra, nesta época em que moral está destruída, caráter está quebrado, apostasia existe, mas ainda existe alguém gritando, vive o Senhor. Ou seja, nós estamos aqui, pastor Clóvis, nesse momento proclamando, vive o Senhor. Não acabou a Amém. operação, não Aleluia. acabou o poder, não acabou o Glória. milagre, não acabou a manifestação. Bendito seja o seu Aleluia. nome. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Pastor Clóvis vai orar por você agora. E eu quero Amém. aproveitar esses minutos que nos restam para nós deixarmos nossos contatos aqui para vocês. Que Deus vai usar você a partir do momento que você diga, pode usar. Pode usar minha boca. Amém. Porque eu estou Glória a inconformado Deus. com isto. Eu estou inconformado com isto. Pessoas não são células. Pessoas são vidas. E nós queremos transformar a história. Eu quero crer nesta noite que Deus está levantando profetas. Amém? Oh, glória. Deus está levantando profetas. Glória a Deus. Pastor Clóvis estará ministrando uma palavra de oração sobre nós. Amém, Pastor Clóvis? Amém. Eu vou citar um último versículo, né? Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um momento que nós temos que tomar posição no reino de Deus. Posição. Né? Qual? A gente vê que o diabo tem trabalhado muito para destruir as famílias, a imoralidade, mas eu e a minha casa, no meio disso tudo, nós vamos servir ao Senhor. Porque a nossa casa, a nossa família está debaixo do sangue do Cordeiro. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno, esse momento o Senhor tem falado conosco, tem usado a minha vida, usado a vida do teu servo, pastor André. Nós vivemos momentos difíceis, Pai, onde o certo é errado e o errado é certo. Onde o diabo tem às vezes usado até mesmo a rede social, mas nós estamos usando a mesma rede social para proclamar o teu evangelho, a tua palavra. O diabo tem destruído famílias, casamentos, tem ensinamentos errados, apostasia, imoralidade. Mas o Senhor tem levantado. Essa é a noite em que o Senhor está dizendo que o Senhor está levantando profetas como Elias, que falem a verdade, como Micaías, que tem um comprometimento com a tua verdade, com o teu evangelho. Pai, agora as pessoas que estão em casa, na sua residência, no seu lar, visita eles, Senhor. Agora. Todo espírito contrário, toda força contrária, caia por terra. Que haja libertação, que haja renovação. Ou o toque do teu Espírito Santo, Senhor. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o médico, aquilo que o psicólogo, aquilo que o psiquiatra, aquilo que os homens não podem fazer, tu pode fazer, Senhor. Porque a última palavra pertence a ti. Aleluia. Entra com providência, manifesta o teu poder, Senhor. Em um nome do teu filho amado, em um nome de Jesus. Amém. 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 Glória. Amém. Nós concordamos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Clóvis. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Clóvis, meu Aleluia. agradecimento ao nosso Cristo pela sua misericórdia. Amém. Nosso agradecimento a Deus pela sua bondade. Meu agradecimento a Deus pela oportunidade que tenho de estar com você aqui. Muito obrigado pelo privilégio, meu pastor. O prazer foi meu, né? O prazer foi meu. Obrigado, pastor, por essa honra, esse privilégio de poder compartilhar, de poder estar aqui com os amados irmãos. Glórias a Deus, foi algo maravilhoso. Senti muito a presença de Deus nessa live. Glória a Deus. Eu também. Meus irmãos, amém. Querendo, convidem pastor Clóvis para as suas igrejas. Amém. Deus vai nos abrir uma porta milagrosa. Nós estaremos juntos em nome de Jesus um dia. Amém. Né? Rio de Janeiro e Santa Catarina são vizinhos. Amém. Um beijo enorme do coração. Pastor, pode deixar o teu contato para o pessoal, página do Instagram, e enfim. Meu Instagram é Pregador Clóvis Souza, né? O meu contato, pregador, pode entrar pelo Instagram mesmo. Isso. Pelo Instagram é Pregador Clóvis Souza, né? Lá eu deixo meu zap. Será um prazer poder atender os amados irmãos, né? Poder se sentir no coração de poder transmitir a palavra de Deus na sua igreja, né? Ou de poder orar, de poder trazer uma palavra, mesmo para o zap, às vezes ajuda os irmãos, né? Aquilo que está ao nosso alcance, é um prazer atender os irmãos. Glórias a Deus. Amém. Pessoal, sigam o pastor Clóvis aí no Instagram.
Se Meu você... canal no YouTube também. Meu canal no YouTube, Pregador Clóvis Souza. Pregador Clóvis Souza. Pregador Clóvis Souza. Lá tem mais de 370 vídeos. Meu testemunho completo está lá. Pode procurar. Pregador Clóvis Souza. O meu testemunho está lá no canal do YouTube. Deus irá ter uma palavra tremenda ao seu coração. Fora as pregações que nós temos pregado aqui na minha cidade, em outros lugares, em outros estados também. Amém? Uau! Sigam o pastor Clóvis. Glória a Deus. Né? Se vocês quiserem me seguir aí no Instagram, pr.andremoreira.coimib, será um prazer, estaremos juntos. Que Deus abençoe, pastor Clóvis. Amém. Glória a Deus. Nós iremos marcar uma próxima, hein? Sim, será um prazer. Será um prazer. Tá? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. O tempo aqui já está finalizando. Beijo enorme no coração. E ó, se o Senhor falou com você e você sentiu algo de Deus, deixa um comentário depois lá nos vídeos. Deixa um comentário lá. Deixa uma mensagem no privado do pastor Clóvis ou no meu e nós estaremos juntos para a glória do nome de Jesus. Gente, aleluia. Beijo no coração. Pastor Clóvis, muito obrigado. Deus abençoe. Glórias a Deus. Estamos juntos. Até a próxima, gente. Beijo enorme. E que o grito do Senhor passe pela nossa voz. Deus abençoe.